Uso medicinal da maconha no Brasil. Ciência, verdade e esperança. Durante muito tempo, falar sobre maconha no Brasil era um assunto cercado de preconceito e medo. Ela foi tratada por décadas como uma substância perigosa, associada exclusivamente ao uso recreativo e à criminalidade. No entanto, a ciência tem mostrado um lado diferente dessa planta. Dentro dela, existem compostos com grande potencial terapêutico, capazes de aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças que a medicina tradicional ainda não conseguiu tratar de forma completa. É desse lado que vamos falar: o uso medicinal da maconha. Hoje, o termo correto é cannabis medicinal, e ele se refere ao uso controlado e supervisionado de substâncias retiradas da planta cannabis sativa com fins médicos. Não se trata de incentivar o uso recreativo, mas de entender como a pesquisa científica tem mostrado que, em certas situações, os derivados da cannabis podem ajudar pacientes de várias idades e condições. Informação é diferente de opinião. Por isso, é essencial compreender o que realmente é a maconha medicinal, como o tratamento funciona, quais os riscos e as regras no Brasil e o que a ciência sabe até o momento. O que é a maconha medicinal? A cannabis sativa é uma planta que possui mais de 100 substâncias químicas conhecidas como canabinoides. Elas interagem com o corpo humano por meio de um sistema chamado endocannabinoide, responsável por regular funções importantes como o sono, o humor, a dor, o apetite e até os processos de memória e comunicação entre as células do cérebro. Entre os canabinoides, 2 são os mais estudados: o THC, tetrahidrocannabinol, e o CBD, canabidiol. O THC é o composto responsável pelos efeitos psicoativos, ou seja, pela sensação de euforia e alteração de percepção associada ao uso recreativo da maconha. Já o CBD, por outro lado, não produz esses efeitos e é considerado o principal agente de interesse terapêutico. O canabidiol é o principal componente utilizado nos tratamentos medicinais. Ele tem propriedades que podem ajudar a acalmar o sistema nervoso, controlar crises epilépticas, reduzir dores e ansiedade e até melhorar a qualidade do sono. Estudos científicos demonstram que o CBD pode ajudar o cérebro a manter o equilíbrio químico e a funcionar de forma mais estável. Em outras palavras, ele ajuda o corpo a encontrar o seu próprio equilíbrio sem causar dependência ou alteração de consciência. É importante deixar claro: uso medicinal é diferente de uso recreativo. O primeiro é cuidadosamente controlado por profissionais da saúde e tem finalidades terapêuticas. O segundo, quando feito sem acompanhamento, traz riscos físicos e psicológicos. Como funciona o tratamento? O tratamento com cannabis medicinal é feito com substâncias derivadas da planta, mas o produto final é obtido de forma segura em laboratório. O paciente não fuma a maconha, nem a utiliza de forma natural. Medicamentos à base de cannabis são fabricados como óleos, cápsulas ou sprays, com dosagens precisas e aprovadas por órgãos sanitários. No Brasil, o uso é regulamentado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e só pode ocorrer com prescrição médica. Isso significa que nenhum produto pode ser comprado ou usado sem uma receita especial emitida por um profissional habilitado. O médico é responsável por definir a dosagem adequada, o tipo de produto e o tempo de tratamento, de acordo com as necessidades específicas de cada paciente. Um dos pontos mais importantes do tratamento é o acompanhamento contínuo. Os familiares ou cuidadores são orientados a anotar diariamente as doses e os efeitos observados. Cada gota conta, e por isso a automedicação deve ser evitada de todas as formas. Assim como acontece com qualquer outro medicamento, o uso incorreto pode não trazer o resultado esperado ou até causar efeitos adversos. O canabidiol pode ser usado sozinho ou combinado a outros canabinoides, em doses diferentes, dependendo da doença tratada. O mais relevante é que o uso seja feito com responsabilidade e dentro das orientações médicas e legais. Quem pode se beneficiar? O canabidiol é estudado há anos em várias partes do mundo.
Pesquisas e relatos médicos mostram bons resultados em diversas condições, especialmente as que afetam o sistema nervoso. Entre as principais situações onde o uso da cannabis medicinal pode ajudar estão epilepsia grave ou resistente a tratamentos convencionais. O CBD tem mostrado reduzir a frequência e a intensidade das crises. Transtorno do espectro autista. Em alguns casos, o óleo de cannabis ajuda a diminuir irritabilidade, melhorar o sono e a concentração e reduzir comportamentos repetitivos. Dores crônicas. Pessoas com fibromialgia, artrite e esclerose múltipla têm relatado melhora nos sintomas de dor e rigidez muscular. Transtornos de ansiedade. O canabidiol pode ajudar o cérebro a estabilizar o humor e reduzir sintomas de estresse. Distúrbios do sono. Ao diminuir a ansiedade, o CBD auxilia no relaxamento e melhora a qualidade do descanso. É importante compreender que cada organismo reage de um jeito. O que funciona para um paciente pode não produzir os mesmos resultados em outro. Por isso, a cannabis medicinal não deve ser encarada como um remédio universal, e sim como uma alternativa possível dentro de um conjunto de tratamentos que inclui acompanhamento médico, terapias comportamentais e medicamentos tradicionais. A situação legal no Brasil, nos últimos anos, o Brasil deu passos importantes na regulamentação da cannabis medicinal. Hoje, o uso de produtos à base de canabidiol é autorizado pela Anvisa, desde que o paciente tenha receita médica e cumpra todos os requisitos sanitários. Existem medicamentos já aprovados e vendidos em farmácias sob prescrição controlada. Alguns são importados de laboratórios internacionais e outros já estão sendo produzidos por empresas brasileiras com certificação de qualidade. Entretanto, o acesso ainda é limitado. O custo dos produtos é alto e muitas famílias não têm condições de arcar com as despesas. Em alguns casos, pacientes recorrem à justiça para conseguir autorização gratuita ou o fornecimento do medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Essas decisões judiciais se baseiam no direito fundamental de todo cidadão à saúde. Cada nova autorização representa mais do que um processo vencido. É uma conquista pessoal e coletiva. Para muitas famílias, é também a chance de devolver dignidade e conforto a quem sofre com doenças que há anos desafiam os tratamentos convencionais. Cuidados e possíveis efeitos colaterais. Como qualquer outro medicamento, os produtos à base de cannabis podem causar efeitos indesejados, principalmente nas primeiras semanas de adaptação. Entre os mais comuns estão sonolência, cansaço, tontura e mudanças leves de humor ou de apetite. Em geral, esses efeitos são temporários e controláveis quando o acompanhamento médico é adequado. Por outro lado, o uso descontrolado da maconha, especialmente em sua forma recreativa, pode trazer consequências sérias, como dependência, alterações cognitivas e prejuízo à concentração. A diferença entre um tratamento bem-sucedido e um uso problemático está exatamente na forma e no propósito do uso. A cannabis medicinal é segura quando administrada com responsabilidade. Os produtos passam por processos rigorosos de purificação e controle de qualidade, enquanto o uso recreativo, feito muitas vezes sem origem certificada, pode conter substâncias tóxicas e prejudiciais à saúde. Todo remédio precisa ser utilizado com respeito à dosagem prescrita, e isso inclui o canabidiol. A boa informação e o acompanhamento profissional são as melhores formas de prevenir problemas. O que dizem a ciência e os órgãos de saúde? A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece o canabidiol como uma substância segura e sem potencial significativo de causar dependência quando usada de forma correta. O órgão destaca que as evidências científicas sobre o uso medicinal da cannabis estão em crescimento e que os resultados clínicos observados são promissores, especialmente no tratamento da epilepsia infantil e de transtornos neurológicos. Diversos países adotaram regulamentações próprias para permitir o uso medicinal da maconha. Canadá, Israel, Alemanha, Portugal e várias regiões dos Estados Unidos já possuem políticas específicas,
levando em consideração as evidências científicas e o acompanhamento médico necessário. O Brasil segue essa tendência, ainda que de maneira gradual. Cada avanço legal e científico é um passo importante para que o tema seja visto com seriedade e clareza. A cannabis medicinal deixa de ser um tabu e passa a ser uma alternativa legítima no campo da saúde. Do tabu à terapia. Ao longo da história, o preconceito em torno da maconha impediu que muitos estudos fossem realizados, atrasando a descoberta dos seus benefícios terapêuticos. Hoje, graças a novas pesquisas e à divulgação de informação de qualidade, cada vez mais pessoas têm acesso a dados verdadeiros e confiáveis sobre o assunto. A cannabis medicinal representa mais do que um tratamento. Simboliza uma mudança cultural, um novo olhar sobre a relação entre natureza e ciência. Para muitas famílias, especialmente aquelas com crianças que enfrentam doenças graves, cada frasco de óleo representa uma esperança, não apenas de alívio físico, mas também de uma vida mais tranquila e digna. É importante não confundir as coisas. Há uma diferença enorme entre o uso medicinal e o uso recreativo. A forma de uso, o objetivo e os resultados são completamente distintos. O primeiro é supervisionado, seguro e voltado para o bem-estar. O segundo, sem controle e sem orientação, pode causar dependência e abrir caminho para consequências graves. O debate sobre a maconha medicinal não deve ser sobre vício ou ilegalidade, e sim sobre saúde e ciência. Quanto mais falamos de forma aberta e responsável, mais vidas podem se beneficiar de tratamentos seguros e eficazes. Conclusão. A maconha medicinal é um tema que exige informação, sensatez e respeito. Ela não é uma solução milagrosa, mas uma oportunidade real de cuidado e avanço na área da saúde. A ciência mostra que seus derivados, especialmente o canabidiol, possuem potencial terapêutico importante em várias condições médicas. No Brasil, o uso já é regulamentado e vem crescendo à medida que médicos e pacientes aprendem mais sobre o tema. Ainda há muito preconceito, mas ele vem diminuindo na medida em que resultados concretos aparecem e mais pessoas entendem que a cannabis medicinal é sobre tratamento, qualidade de vida e dignidade humana. A informação é sempre o melhor remédio. Falar sobre o tema é uma forma de combater o medo e promover o conhecimento. A cannabis medicinal não deve ser vista como polêmica, mas como o que realmente é. Uma alternativa científica a servir. Procure sempre um médico. Pergunte, pesquise e se informe. Se ligue. Informação salva, preconceito adoece. A cannabis medicinal representa uma nova fase na história da medicina, onde ciência e empatia se unem para oferecer o que todo ser humano merece: mais qualidade de vida e esperança. Que Deus nos ajude.